Bom dia, pessoal! Então vamos para mais uma aula de geometria analítica e hoje a gente vai estudar a condição de alinhamento de três pontos. O que diz aí, pessoal? A condição para que três pontos estejam alinhados, ou seja, colineares, o que significa isso? Que esses três pontos estejam na mesma reta, tá? Então sublinhe isso aí lá, anota o que significa colineares. Colineares são pontos que estão na mesma reta, tá? No plano cartesiano, é que eles formem, pessoal, um triângulo de área igual a zero. Como assim um triângulo de área igual a zero? Lembra que nas outras aulas a gente viu como que a gente calcula a área de um triângulo no plano cartesiano, certo? Então, vou trocar de tela aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Pessoal, olha esse triângulo aqui, tá? Nós temos ele despojado aqui com três vértices, né, quaisquer. E o que significa, então, a condição de alinhamento de três pontos? Por que eu falei que a área do triângulo tem que ser igual a zero? Imagina o seguinte, ó, pessoal, eu vou pegar esse vértice roxinho aqui e vou trazer ele até alinhar com os outros dois brancos. Olha o que aconteceu. Sumiu aquele triângulo que estava aqui. Ou seja, se sumiu o triângulo e a gente está percebendo agora que nós temos só uma reta, ou seja, olha o que aconteceram com os três pontos aqui, eles estão na mesma reta, ou seja, a área desse triângulo vai ser zero. Então, olha só, vamos supor que eu tenha outro triângulo aqui, ó. Vou mudar completamente. O que eu vou fazer agora? Ah, quero puxar esse branquinho aqui, ó. Elevei para ele ser, para essa condição aqui ser verdadeira, a área daquele triângulo tinha que ser igual a zero. E ela é igual a zero nesse momento aqui, ó, quando a gente fez sumir aquele triângulo e os três pontos aqui ficaram alinhados. Entenderam então, pessoal? Agora vamos voltar para lá para a gente continuar. Então, olha só, pessoal. Para existir essa condição aqui, ó, de alinhamento de três pontos, a área do triângulo tem que ser igual a zero. E o que a gente viu, então, quando a gente calculou a área do triângulo? A gente viu que era o seguinte, a área do triângulo é igual a 1/2 que multiplica quem? O módulo do determinante. Só que agora acontece o seguinte, ó, pessoal. Se a nossa área tem que ser igual a zero, então vocês vão ter que convir comigo que esse determinante aqui, ele tem que ser igual a zero para os três pontos estarem alinhados. Se esse determinante aqui não for igual a zero, nós não vamos ter um alinhamento de três pontos, beleza? E o determinante, pessoal, como é que a gente calcula ele, então? Sendo, então, assim, ó, determinante é o x do A e o y do A, x do B, y do B, x do C, y do C. Lembrando que para a gente aplicar aqui a regra do determinante, eu preciso ter uma matriz quadrada. Então, eu vou completar aqui, ó, com 1, tá? Pessoal, uma coisa bem importante que eu quero dizer hoje aqui para vocês. A gente tem feito aqui, ó, por exemplo, para calcular a área do triângulo, para calcular a área de um polígono convexo qualquer, a gente está utilizando um macete para calcular. Mas assim, ó, quero deixar claro aqui para vocês. Se vocês forem fazer uma prova da Federal, por exemplo, a segunda fase da UFPR, tu não pode aplicar o macete, tá? O macete é só para você resolver uma questão objetiva, por exemplo. Se você for fazer uma questão da UFPR, tu tem que aplicar a matriz nesse formato aqui e aplicar a regra de Sarros, beleza? Se vocês tiverem dúvida nisso aqui, anota ali no caderno e me pergunta depois. Beleza, pessoal? Mas então, o que a gente tem que definir bem certo aqui? Que para a condição de alinhamento de três pontos, o nosso determinante tem que ser igual a zero, beleza? Vamos para um exemplo, então? Vamos dar sequência. Nesse exemplo 1 aqui, pessoal, então ele fala assim, ó, determinar o valor de x de modo que menos 2 e 7, 1 e menos 2, x e menos 11
estejam alinhados. Pessoal, 3 pontos. Para estarem alinhados, o que eu tenho que ter? A área do meu triângulo tem que ser igual a 0. Lembra disso, né? Então, vamos aplicar aqui, ó, pela técnica que a gente aprendeu. O nosso determinante tem que ser igual a 0. Então, analisa aqui comigo, ó. Nosso determinante. Primeiro ponto, menos 2 e 7. Segundo ponto, 1 e menos 2. Terceiro ponto, x e menos 11. E olha só, aí como é que a gente fez lá a nossa técnica para descobrir? A gente pega a primeira linha e puxa ela aqui embaixo. Então, aqui eu vou escrever de novo, menos 2 e 7. Agora, beleza. Vamos dar sequência aqui à multiplicação. Na diagonal aqui, tudo aquilo que a gente multiplicar não vai mudar o sinal. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, tá? Então, vamos lá. 4. Agora aqui, 1 vezes menos 11, menos 11. X vezes 7, mais 7x, tá? Agora, pessoal, cuida isso aqui, ó. Eu vou voltar. Se eu voltar, ó, olha o que vai acontecer. Lembra? Todo sinal que eu descobrir aqui na volta, eu coloco o oposto. Então, menos 2 vezes menos 11 dá mais 22. Só que como a gente está voltando, fica menos 22. Agora aqui, x vezes menos 2, menos 2x. Muda o sinal, mais 2x. Agora aqui, 1 vezes 7, deu mais 7. Como está voltando, menos 7. E tudo isso aqui, pessoal, tem que ser igual a 0. Ó, igual a 0. Beleza. Agora a gente vai somar aqui, ó, pessoal. 7x mais 2x, 9x. Igual a quanto? Aí a gente vai somar, ó, 4 mais... 4 menos 11 menos 22 menos 7, eu vou ter aqui menos 36. Menos 36 vai para o outro lado, mais 36. X é igual a 36 dividido por 4. X... Opa, já estava escrevendo aqui a resposta, pessoal. Desculpa, vamos lá. Aqui vai ser 9. 36 dividido por 9, o nosso x vale 4. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, para esses pontos aqui estarem alinhados, obrigatoriamente o nosso x tem que ser 4. Vamos para o exemplo 2? Bom, aqui ele está dizendo assim, ó, pessoal, dados A, 13 menos 1, B, 7 menos 5, obtém o ponto em que a reta AB intercepta o eixo das ordenadas. Bom, intercepta o eixo das ordenadas. O que isso quer dizer? Que ele tem que cortar o eixo Y, tá? Então, pessoal, eu vou montar isso aqui no plano cartesiano. Não precisa fazer, mas eu vou montar para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Então, eu vou trocar de tela aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, ele disse que o ponto A, pessoal, era 3 e menos 1. Então, 3 do x e menos 1 do y está aqui. O segundo ponto, ele falou que era 7 e menos 5. Então, 7 do x daqui e menos 5 está aqui. E o próximo ponto, ele queria que interceptasse o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas eu não sei, né, pessoal? Mas claro que se eu for fazer aqui no GeoGebra, vai ficar fácil de eu ver, né? Olha só, onde que vai cortar isso aqui? Já deu para ver aqui, né, pessoal? Mas aí, como se a gente não sabe, tivesse que provar isso, então o que a gente vai fazer? Vou voltar lá para outra tela, tá? Então, ó, pessoal, como a gente fez no GeoGebra, tá? Isso aqui a gente já sabe qual é o ponto que essa reta vai passar. Tá aqui, ó. A gente já tá vendo aqui. Mas se eu tivesse que provar isso, como que a gente vai fazer? Ele falou assim, ó, essa reta B, que passou pelo ponto A e B, ela intercepta o eixo das ordenadas em que ponto? Se ela intercepta o eixo das ordenadas em um certo ponto, a gente vai colocar aqui que esse ponto P é 0 e
y. Bom, agora a gente tem os 3 pontos para a gente determinar. A gente sabe que a condição é que o determinante seja igual a 0. Então, a gente vai aplicar aqui. Ó. Quem é o primeiro ponto que a gente viu? 3 e menos 1. Segundo ponto, 7 e menos 5. Terceiro ponto, aí é o 0 e o y. E o que a gente faz agora, pessoal? A primeira linha a gente copia de novo aqui, ó, 3 e menos 1, que a gente está aplicando o macete, tá? Agora, olha só, fechei aqui, tem que ser igual a 0. Beleza, vamos lá então. Ó. Na diagonal aqui vai fazer a multiplicação, ó, bem simples. 3 vezes 5, menos 15. Copia com o sinal que der. 7 vezes y, 7y. 0 vezes 1, 0. Agora, muda o sinal. Ó, pessoal, está voltando. Na volta, muda o sinal. Então, ó, 3 vezes y. 3y positivo, volta negativo. 0 vezes menos 5, 0, né? Que não importa. E aqui, 7 vezes menos 1, menos 7, mas está voltando, mais 7. Isso tudo aqui, pessoal, tem que ser igual a 0. Então, somando tudo aqui, pessoal, a gente vai ter 7 menos 3, 4y, igual, olha só, menos 15 mais 7, menos 8. Passa para o outro lado, 8. Então, o meu y é 8 dividido por 4, que é igual a 2. Que a gente já sabia, né, pessoal? Que como a gente construiu lá no GeoGebra, já deu para ver que ele ia interceptar aqui no ponto 0 e 2. Pessoal, é isso que você precisa saber, então, sobre o alinhamento de 3 pontos, que é essa condição para que ela seja, ou seja, a área do triângulo tem que ser igual a 0, mas que para isso a gente sabe que o nosso determinante tem que ser igual a 0. Fechou, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula de Geometria Analítica. Um grande beijo!